Um assunto que é muito comum nas avaliações é a Revolução Industrial, ou são as revoluções industriais. Sempre, praticamente em todas as provas, você vai encontrar uma questão sobre revoluções industriais. Então hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre as 3 revoluções industriais. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Indústrias, aula 2, revoluções industriais. Primeira revolução industrial. E aí a gente começa com o primeiro passo no processo de transformação que causou uma grande modificação no comportamento, inclusive, da sociedade. Só para dar um exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais isso lá na frente. Falamos um pouquinho disso na nossa aula de urbanização. É a partir daqui que o mundo se torna urbano, porque até agora o mundo era rural. Trabalhava com artesanato, a manufatura, e a primeira revolução industrial vem para transformar essa característica de produção da sociedade. Então a primeira revolução industrial eu já coloco aqui, olha, eu começo a utilizar outras técnicas de produção. Lembrando o seguinte, eu precisava produzir um pouco mais, eu precisava dar uma característica um pouco maior nessa questão de produção. A população começava a crescer e quando essa população que é expulsa, entre aspas, do campo, a gente bota aqui ó, os enclosures, que incentiva o êxodo rural. Quando essa população vai para as cidades ou para as áreas urbanas, eu tenho uma disponibilidade maior de mão de obra. E aí eu não só incremento a produção, mas incremento o setor terciário também. A gente vai falar de setor terciário que não se falava muito sobre isso nessa época, é claro, mas vamos incrementar também o setor terciário. Olha o que é importante. Primeiro que a Inglaterra foi a grande pioneira dessa revolução industrial no século XVIII, por vários fatores. Eu coloquei alguns aqui. O acúmulo de capital, por exemplo, a supremacia naval, mas eu tinha reservas minerais, isso era importante, o carvão e o ferro também, tá? Mas o carvão, principalmente, passou a ser a grande matéria-prima da primeira revolução industrial, ou fonte de energia da primeira revolução industrial. E isso, de uma certa forma, dá um impulso para essas inovações que eu tenho na primeira revolução industrial, que é o transporte a vapor, tanto nas ferrovias quanto nas embarcações. Então isso é um passo importantíssimo, levando em consideração o seguinte, eu tenho 2 elementos fundamentais que fizeram com que houvesse uma grande evolução no cenário mundial, inclusive hoje. A evolução do transporte e a evolução da comunicação. E a gente começa aqui a evolução do transporte. O transporte passa a ser movido a vapor devido à questão do próprio carvão mineral, que não é aquele carvão que a gente coloca no churrasco, tá, galera? O carvão mineral não é o carvão do churrasco. O carvão do churrasco é o carvão vegetal. Tá? Não confundam. Tá? Então, nessa primeira revolução industrial, eu tenho grandes transformações e são super importantes porque, como eu falei, primeira coisa que acontece, eu começo a produzir um pouco mais, eu começo a ter teares, por exemplo, a vapor, produzir um pouco mais, máquinas a vapor, que começam a produzir um pouco mais, eu passo a ter uma produção maior na primeira revolução industrial e atingir aquela parte da sociedade que não tinha acesso a determinados produtos por serem, vamos colocar, uma produção menor, por produzir menos. Então a gente tem uma grande transformação. E a maior de todas, como eu já tinha começado a falar, a maior de todas é o crescimento da população nas áreas urbanas. Isso foi determinante, já que hoje a maior parte da população, mais de 50% da população no mundo vive nas áreas urbanas. Então essa é a primeira revolução industrial. É óbvio que esse é um passo que vai evoluindo, porque a gente fala da primeira revolução industrial no século XVIII, vou dar um exemplo, 1850, a Inglaterra já era um país urbano, levando em consideração que nessa época 95% da população ainda era rural. Então, olha a evolução disso. Eu estou falando 1850. Só para ter uma ideia, o Brasil só se tornou urbano em 1976. Olha a distância disso. É claro, a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Só que essa Revolução Industrial, ela é algum tempo. Ela não é uma Revolução Industrial que você fala assim, opa, acordei, já tem máquina, já tem indústria. Não. É um processo
que vai durar tempo. Tanto que nós temos transições dessas revoluções industriais. E essas transições são importantes. A primeira, todo mundo quando fala sobre revolução, a primeira revolução industrial, começa assim, o homem sendo substituído pela máquina. Sim, claro que é, mas você vê que eu coloquei algumas características que são muito maiores do que essa. O homem vai ser substituído pela máquina, sim, você vai ter o cercamento dos campos, eu coloco aqui ó, os enclosures, a população sai do campo, vai para as áreas urbanas, o êxodo rural, eu tenho uma disponibilidade maior de mão de obra, e aí eu começo a evoluir em uma série de setores na economia, principalmente o de transporte. Até que eu chego ao nível máximo de primeira revolução industrial, como se eu transbordasse a primeira revolução industrial e começasse a segunda revolução industrial. Opa, qual é a grande diferença? A primeira é a inovação tecnológica. Eu tenho avanços maiores, eu tenho conglomerados industriais agora. Eu passo a não só mesmo ter a máquina, mas agora eu passo a ter um conjunto de um cenário produtivo. A gente está falando do final do século XIX, onde os avanços, como eu falei, técnicos, científicos, são fundamentais para que a nossa sociedade continue se transformando ainda mais. E aqui eu tenho dois países que eu digo que se destacaram, porque assim sempre mostra um destaque nessas revoluções. Aqui foi a Inglaterra, foi pioneira por vários fatores. Aqui, Estados Unidos e Alemanha, por fatores internos até nos Estados Unidos e na própria Alemanha. Mas o que esses fatores internos trouxeram para a gente no nosso dia a dia? E aí eu vou fazer uma observação que eu acho determinante aqui. Olha só, a primeira revolução industrial é uma revolução que a gente caracteriza como uma revolução clássica. Quem passou pela primeira revolução industrial hoje é quase um carimbo para o desenvolvimento. Uma revolução clássica. Na segunda revolução industrial, eu já tenho os países já estão cansados de revolução industrial de primeira, passaram para a segunda, e somente aqui é que o Brasil, essa vem a minha observação, é que o Brasil passa pela primeira revolução industrial. Então, nossa revolução industrial, ela tem 100 anos de atraso. Mas isso a gente vai falar quando falar sobre industrialização brasileira. Aí nós vamos citar cada momento da revolução industrial brasileira e suas evoluções. Mas aqui, enquanto os países estão passando pela segunda revolução industrial, nós estamos passando pela primeira. E aí, esse atraso a gente consegue observar, inclusive até hoje. Esses 100 anos de atraso. Mas vamos lá para a segunda revolução industrial. O que eu tenho de diferente na segunda revolução industrial? Bom, vamos comparar agora as fontes de energia. Eu passo a ter o petróleo. O petróleo passa a ser a fonte de energia porque eu passo a ter motores a combustão. Aquela embarcação a vapor, aquela ferrovia a vapor, agora vai ser transformada em combustão. O motor agora vai ser combustão em vez de ser a vapor. Há uma evolução gigantesca. Não só na rapidez, é claro, dos meios de transporte. Essa é uma outra evolução fundamental. Então a gente passa do século XIX para o século XX com os avanços tecnológicos, sim, não só agora só máquinas que substituem o homem no campo, pelo contrário, essa revolução industrial se expandiu pelo território, é claro. Eu tenho uma evolução maior e aí eu incentivo muito a indústrias de bens de produção, indústrias de base, que transformam a matéria-prima em matéria-prima para outras indústrias. A gente falou isso na aula 1 de industrialização. A gente tem uma transformação nesse cenário. E aí, essas revoluções, ou essas evoluções, elas passam a ser importantes para a produção, e eu começo a produzir muito mais do que eu produzia na primeira. A produção é muito maior. Há uma necessidade também de matéria-prima, mas a produção é muito maior. E o que eu falei na outra parte da aula? Olha só, desenvolvimento dos meios de comunicação. Ao mesmo tempo que eu tenho desenvolvimento dos meios de transporte, eu tenho desenvolvimento dos meios de comunicação. São os dois fatores fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. E é isso que vai fazer com que a segunda revolução industrial traga grandes transformações, para bem e para mal, tá? Não esqueça disso, não sempre tem os dois lados. Vou dar um exemplo. Quando a gente falava da mão de obra, abundância de mão de obra, se utilizava muito mão de obra infantil, que era uma mão de obra mais barata. As cidades, quando cresceram aqui, eram cidades
que não tinham acesso a saneamento básico, a nada disso. Eram cidades que apresentavam problemas estruturais gravíssimos. A gente está falando que não é só mil maravilhas, existe esse outro lado. E aqui, é claro, a gente vai ver, o professor de História vai falar muito mais do que isso, né, do que eu, porque minha visão é diferente dos professores de História em relação a isso, mas você vai falar sobre a questão do movimento trabalhista, do movimento sindical, que eu acho que é importantíssimo aqui, porque nós sabemos muito bem que há uma exploração muito grande da mão de obra. E quando a gente vai para a segunda Revolução Industrial, nada vai mudar, não. Vai haver uma melhora sim, mas só para dar um exemplo, olha o neocolonialismo, o imperialismo. Esses países que passam pela segunda Revolução Industrial, europeus, começam a procurar novas áreas, novos territórios, tanto para expandir o seu mercado, mas também para conseguir acesso à matéria-prima que era extremamente necessário. Tanto que a Primeira Guerra Mundial ela é causada por isso aqui. A causa fundamental da guerra é isso. Porque na hora de dividir os territórios, tanto na África quanto na Ásia, países ficaram com maior parte do território e outros países ficaram com menores ou menos territórios. Consequentemente, a insatisfação nessa distribuição territorial do imperialismo fez com que esses países ficassem lados opostos e começassem a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, ela vem e causa uma série de transtornos pós-guerra. Guerra a gente não vai falar. Pós-guerras. Por quê? A gente passa a produzir demais, a gente está falando de tecnologia, de evolução, de produção em massa. A gente depois vai falar sobre modelos produtivos, vai ser a nossa próxima aula. Só que chega uma hora que ninguém tem dinheiro para comprar nada. E aí explode a crise de 29. É um caos? É. É um caos no modelo produtivo? É. Mas as evoluções que a gente ganhou na segunda Revolução Industrial foram fundamentais para as transformações da sociedade também. Então a gente não pode deixar isso de lado. A gente mostra o lado de evolução, bom, eu mostro o lado ruim também. Então, a segunda Revolução Industrial foi excelente nessa evolução. Lembrando que, só para revisar, o Brasil passa pela sua primeira Revolução Industrial aqui. Primeira Revolução Industrial é aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre a terceira Revolução Industrial. Agora, a gente falou da segunda Revolução Industrial com grandes inovações, já no século XIX para o século XX. Agora nós estamos falando da segunda metade do século XX. As inovações se estendem e a produção, há necessidade de produzir mais. Agora, eu tenho outras características no modelo produtivo. Então vamos lá. Terceira Revolução Industrial. O que eu tenho de diferente? Agora é uma revolução técnico-científica. Agora são as inovações. Tanto que o grande marco dessa inovação é o microchip. É ele que vai começar a conseguir processar grandes quantidades de informações num pequeno produto ou pequeno equipamento. Isso é uma grande novidade. E aí você tem a evolução nos meios de comunicação e de transporte. De comunicação mais ainda. A gente está falando de internet, que hoje faz parte do nosso dia a dia, que hoje faz parte do cotidiano da população. E se nós olharmos há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás, quando você falava de internet, o que é isso? Né? Não existia a questão da internet. As pessoas se comunicavam como? Como é que era? Existia telefonia, claro, na segunda Revolução Industrial, mas hoje a dinâmica das informações é muito maior. E essas transformações mudaram ainda mais o cotidiano da sociedade. Nós somos urbanos, que a gente falou lá na primeira Revolução Industrial, hoje nós somos mais ainda. Só no Brasil 84, 85% da população é urbana. Muitos não têm acesso à internet? Essa é a desigualdade. Muitos não têm. Mas nós somos um país urbano com acesso, aspas, parcialmente, a inúmeros meios de comunicação. Então vamos lá. Bom, aqui, Estados Unidos e Japão. Porque os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos é a grande potência mundial, é a grande potência tecnológica também, mas o Japão ganha uma grande ênfase logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, destruído por 2 bombas nucleares, mas que realmente, depois dessas 2 bombas nucleares, o Japão teve um crescimento absurdo e o desenvolvimento educacional japonês
e os investimentos em tecnologia foram fundamentais. Tanto, o que a gente tem de resultado disso? Bom, o que caracteriza a terceira revolução industrial como uma revolução técnico-científica informacional. Eu falei do microchip. Sim, robótica e automação. Você olha hoje a população empregada no ramo industrial, ela está caindo a cada dia. Essa população está se transferindo para o setor terciário, por isso que nós chamamos de terciarização da economia. Grande parte da população já está no setor terciário. Na verdade, grande parte mesmo. Aqui no Brasil, por volta de 60%. Nos Estados Unidos, 88% da população está no setor terciário. 88%. O nível, mais ou menos. Então, eu tenho a introdução da robótica e da automação, que fez com que, na verdade, o homem realmente fosse expulso agora da indústria. Como a gente falou do homem expulso do campo, agora eu tenho o homem expulso da indústria. A química fina, verdade, as matérias-primas produzidas por uma série de produtos, polímetros e etc. A nanotecnologia, são os pequenos componentes. O nosso celular, por exemplo, tem muitos pequenos componentes, microcomponentes. A biotecnologia, e aí eu tenho vários fatores relacionados à biotecnologia que ajudam tanto no dia a dia da população, em termos de DNA, de pesquisas genéticas, como na agricultura, por exemplo, desenvolvimento de determinados produtos, até inclusive os próprios transgênicos. Depois, um outro fator que eu acho importantíssimo é a questão da fonte de energia. E aí, comparando, galera, as fontes de energias da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial, eu tenho uma evolução. Mas eu não tenho um abandono dessas fontes. Eu tenho uma evolução, mas o abandono esquece. O carvão continua sendo uma fonte de matéria-prima, inclusive para a China. Hoje a China, grande produtor, utiliza o carvão como a sua base na produção energética. O petróleo, nem se fala o petróleo. Apesar das crises que passaram o petróleo continua sendo a grande fonte de energia do mundo e grande matéria-prima. Só que começam a surgir novas fontes de energia. Algumas principalmente mais limpas. Porque quando a gente faz essa transformação na primeira revolução industrial, segunda e terceira, a gente começa a ter um fator aqui que eu acho essencial, que começa a se pensar, que não se pensava na primeira, não se pensava na segunda, mas na terceira começa a ter aquela luzinha acendendo, que é a questão ambiental. Eu estou falando de cidade, eu estou falando de crescimento das áreas urbanas, eu estou falando de crescimento da produção, de uso de matéria-prima, mas todo mundo esqueceu disso. As revoluções industriais trouxeram grandes impactos na questão ambiental. Desde a criação das cidades, e aí você tem uma série de fenômenos relacionados a isso, até a questão da produção de energia. Quando eu falo que hoje a China é um país que polui, se a gente colocar lá a lista dos países que mais poluem, as regiões que mais poluem, eu tenho China, eu tenho União Europeia e tenho Estados Unidos. Mais ou menos a China por volta de 29% da emissão de gases no mundo, devido ao carvão mineral da primeira revolução industrial. Então essas fontes de energia passam a ser importantes tanto no cenário de produtivo quanto no cenário ambiental. E a gente começa a pensar ambientalmente também quando fala sobre revolução industrial. E aí surge o quê? A energia nuclear, deixa eu corrigir aqui, ó. Energia nuclear, importantíssimo. Fontes de energias alternativas, aí vem a energia solar, a energia eólica, o biocombustível muito pesquisado no Brasil, entre outras fontes de energias que são energias limpas. A energia nuclear não deixa de ser. Existe um risco, mas não deixa de ser uma energia que não emite gases. E ela ganha um grande espaço, principalmente em países, no Japão, por exemplo, principalmente em países que não tinham acesso ou produção no seu cenário geológico, vamos colocar dessa forma, o seu cenário natural, a produção de petróleo, a produção de carvão mineral. Então, a energia nuclear passou a ser uma importante fonte alternativa, sim, para aqueles países que não tinham essa dinâmica natural de produzir petróleo ou carvão mineral. Bom, é claro que, como a gente fala da questão ambiental, a gente fala da questão
relacionada à produtividade, eu coloquei aqui a produção em massa, a procura de matéria-prima na segunda Revolução Industrial. Na terceira Revolução Industrial, eu tenho até um outro modelo produtivo, que em vez de produzir em massa, vai produzir por demanda. Ou seja, eu só vou produzir aquilo que é consumido. O que não for consumido, não tem por que eu produzir. Não tem por que eu produzir um estoque gigantesco, já que aquela população não consome isso. E essa é uma inovação grande da terceira Revolução Industrial também, e importante. Isso tudo se dá ao quê? A essa integração que eu tenho nos meios de comunicação e nos meios de transporte. Hoje ficou tudo mais fácil. Eu sempre faço essa brincadeira na sala de aula. O mundo está encolhendo? O mundo diminuiu? Por que hoje está tão rápido, tanto as informações quanto os meios de transporte? Porque Dom João, quando veio para o Brasil, demorou 3 meses. E hoje, quando se sai de Portugal para vir para o Brasil, leva-se, sei lá, 8, 9 horas. Há uma diferença nos meios de transporte e comunicação. Para mim, a grande transformação da terceira Revolução Industrial. Ok? Bom, galera, espero que eu tenha falado tudo sobre revoluções industriais. É um assunto, como eu falei, muito importante, que cai sempre nas provas, sempre. Não tem não, vai cair. Não, sempre cai nas provas. Então, não esqueçam, estude e esperem a terceira aula, que a terceira aula vai falar um pouquinho sobre modos ou modelos de produção. Super importante também. E também um assunto que sempre cai, ok? Bom, como eu sempre falo, um prazer imensurável de estar aqui com vocês, de gravar a aula para vocês. Não se esqueça de inscrever no canal, de habilitar lá o sininho para o vídeo 3, por exemplo. E até a nossa próxima aula.